Qual o local de entrega do dízimo? Isso aqui é muito importante. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. Quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que Deus não deu a você e a mim a autorização para administrarmos o dízimo e destinarmos o dízimo aonde nós queremos. Isto não é incumbência nossa. Tá? Na Bíblia, Deus definiu de forma muito clara o local onde devemos destinar, onde devemos devolver os nossos dízimos. Tá? Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Deus ordenou ao povo de Israel a levar o dízimo até a casa do tesouro. Era o templo. E de acordo com vários especialistas, estudiosos, a casa do tesouro, algumas traduções, né, fala sala, era um compartimento no templo destinado a guardar e a reservar os dízimos. Não importa qual fosse a moeda de troca. Então o fato de os dízimos serem levados a este local indica que Deus estabeleceu este local. Então, queridos, nós não temos autorização para fazermos o seguinte: bom, eu quero destinar o meu dízimo para tal lugar, para ajudar tal obra, para ajudar os necessitados. Não, você não tem autorização para isso. E eu também não tenho. Eu sei que alguns podem não estar gostando do que eu estou dizendo, mas eu preciso dizer para você a verdade, goste você ou não goste. O dízimo, de acordo com esse texto, é para ser levado à casa do tesouro. Então, quem administravam os dízimos eram os levitas e sacerdotes. Da mesma forma, por exemplo, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós seguimos este princípio, né? Nós temos o sistema de congregação conhecido como representativo, tá? No congregacionalista, os dízimos ficam todos para a congregação local. No representativo, nós levamos todos os dízimos à congregação local, mas a casa do tesouro não é a congregação local, são os departamentos da igreja destinados a administrarem o dízimo, porque eles estão totalmente envolvidos na obra missionária e sabem quais são as principais necessidades evangelísticas da igreja. Então, por exemplo, como membros da igreja levamos o dízimo à igreja, a igreja remete esse dízimo para a associação, que é um escritório que administra vários distritos compostos por várias igrejas. Esta associação vai enviar parte desse dízimo para uma união, que é um escritório que administra as associações, e esta união vai enviar parte desse dízimo para a divisão sul-americana, que é o escritório geral que administra os dízimos, não é? Para todas as uniões. E, consequentemente, né, a divisão sul-americana, que é o escritório geral para a nossa América do Sul, envia parte do dízimo para a Associação Geral, que é o escritório geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, nesse sistema representativo, né, cada um destes grandes escritórios da igreja conhece as necessidades evangelísticas da igreja,
porque estão diretamente envolvidos com isso. Então é desta forma que nós entendemos que o dízimo deve ser levado à casa do tesouro, tá? Aí você pode pensar o seguinte, aqui eu vou entrar numa questão muito importante e que é delicada, mas é importante. Muitos já me escreveram dizendo assim, mas eu não devolvo mais o dízimo porque a igreja administra errado. Primeiro lugar, que base você tem para dizer que a igreja administra sempre errado? Você não tem base para isso. Eu posso falar pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Existem auditorias. Se você, por exemplo, ir até a sua associação local e quiser um relatório de onde o dízimo foi empregado, você vai ter. Tá bom? Então existem auditorias. A igreja é uma igreja séria. Isto isenta de erros? Não isenta. Mas nós temos dois tipos de erros, queridos. Analise a realidade humana. Nós temos erros não intencionais e temos erros intencionais. Quando ocorrem erros intencionais, isso não é desculpa para você deixar de adorar a Deus e investir na pregação do evangelho por causa de uma pequena minoria que erra. Na verdade, eu vou ser bem franco com você, é infantil pensar desse jeito. Você está generalizando toda uma instituição séria, e aqui eu falo de outras igrejas também, Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, né? Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista, Igreja Católica, mesmo que não tenha o sistema de dízimos bíblico, né? Mas são igrejas sérias, tem os seus erros, tem, assim como a nossa também tem, né? Mas você não pode generalizar e dizer que agora todo mundo administra o dízimo errado. Deixa eu lembrar você de uma história. Você lembra dos filhos do sacerdote Eli? Se você ler 1 Samuel, capítulos 2, 3 e 4, eles, além de praticarem todo tipo de imoralidade no templo, eles roubavam as ofertas que pertenciam a Deus. E me diz uma coisa, os adoradores pararam de adorar a Deus por causa que os filhos de Eli eram ladrões? Em algum momento você vê no texto Deus dizendo, pare de me adorar agora por meio dos dízimos, das ofertas, porque esses dois caras são ladrões. Você não vê isso no texto. Quando você lê esses 3 capítulos, 1 Samuel 2, 3 e 4, você vê o seguinte, que haviam os líderes corruptos e os adoradores fiéis. E sabe o que aconteceu? Os adoradores fiéis foram abençoados ainda e os corruptos foram punidos. Então é uma desculpa esfarrapada deixar de dizimar e de ofertar porque alguns administram de forma errada. A administração do dízimo não compete a você e a mim. O que compete a você e a mim é adorar a Deus. Se alguém administrar, se uma minoria administrar errado, ele vai dar contas para Deus, porque aquele dinheiro é sagrado. Outro texto você pode ler também, Deuteronômio 12, 5 a 14, tá? Que ali também mostra o local onde o dízimo deve ser entregue. Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. Tudo bem? Eu me chamo Leandro Quadros, sou mestre em teologia e eu gostaria de convidar você a se inscrever na minha Masterclass de Interpretação Bíblica. Ali eu estou dando dicas da hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Eu estarei ensinando para você algumas das principais regras da interpretação do texto, os passos para o estudo da Bíblia, como se alimentar da palavra de Deus e as ferramentas para o estudo sério das Escrituras. E no momento da sua inscrição você vai ganhar de presente um e-book que eu preparei com um pouco mais de 50 páginas, que vai ser o seu guia, vai lhe ajudar ao longo da sua jornada de estudo da Bíblia. Então quando você enxergar um botão, clica nele, matricule-se, vai ser uma honra para mim ter você como aluno, ter você como aluna.